Bom, nessa questão, marcar verdadeiro ou falso. Retas perpendiculares formam sempre ângulos menores que 90 entre si. Falso. Reta perpendicular, o fato de ser perpendicular é exatamente que o ângulo ele é exatamente 90 graus, não menor. Então, essa é falsa, porque o ângulo tem que ser exatamente igual a 90. Segunda afirmação. Todo ângulo obtuso é maior do que um ângulo agudo. Bom, obtuso é o ângulo maior que 90. Agudo é um ângulo menor que 90. Então, qualquer obtuso que é maior que 90, ele vai ser maior do que qualquer agudo que são menores mesmo que 90. Então, é verdadeiro. Terceira. A soma de dois ângulos agudos será sempre obtuso. A soma de dois ângulos será sempre... falso. Imagina o ângulo de 1 grau e outro ângulo de 2 graus. 1 grau e 2 graus, se você somar esses dois, você vai ficar com 3 graus. 1 grau é agudo, porque é menor que 90. 2 é agudo, porque é menor que 90. E a soma dos dois é 3, que é agudo, que é menor que 90. Não vai ser obtuso sempre, não. Pode ser obtuso. Se eu pegar um 40 mais 40... Não, 40 mais 40. Desculpa. Pegar um 80 mais 80... 80 mais 80... 80 é agudo. 80 é agudo. Resposta 160, que é obtuso. Tá bom? Então, falso. Né? Sempre? Não é sempre. Tem vezes que vai dar, tem vezes que não. Então, como eu não posso falar que é sempre, falso. Quarta. Duas retas perpendiculares podem ter mais de um ponto em comum. Se duas retas são perpendiculares, como a gente já acabou de falar, elas fazem 90 graus. Tá bom? Pensando aqui, duas retas são perpendiculares. Então, o ângulo formado aqui entre elas é 90 graus. Elas têm um ponto em comum, é onde elas se encontram. Para ter mais de um ponto em comum, como assim mais de um ponto? Essa reta aqui ela vai dobrar para cá, essa vai dobrar para cá, para elas se encontrar aqui. Não, isso não existe. Isso aqui não existe, não. A partir da hora que são retas, uma vez se encontram em um ponto e nunca mais se encontram. Então, elas podem ter mais de um ponto em comum? Falso. Elas não podem ter mais, apenas um ponto em comum. Última. Duas retas de um mesmo plano sempre têm um ponto em comum? Duas retas de um mesmo plano? Falso. Olha aqui no meu papel. Meu papel é um plano. Eu posso desenhar aqui uma reta e outra reta. E elas são paralelas. Se as retas são paralelas, elas vão ter sempre um ponto em comum? Falso. Nesse caso aqui não tem nenhum ponto em comum. Porque elas são paralelas, elas nunca vão se encontrar. Então, falso.